Esse aqui é o novo Galaxy A56, que é basicamente o mais novo lançamento da Samsung e que tem a promessa de ser um dos melhores custo-benefício nessa faixa de preço. E eu vou falar pra vocês que essa não é uma tarefa muito fácil não, viu? Porque justamente o irmão mais velho dele, que é o Galaxy A55, já tem esse posto de melhor custo-benefício. Isso quer dizer que esse aqui, para ser o melhor custo-benefício, ele tem que superar o seu irmão mais velho e custar ainda menos. Então bora descobrir se esse aparelho aqui é realmente bom, se vale a sua grana e se ele merece o posto de melhor custo-benefício. Porque se você conhece o Galaxy A55, você sabe que ele é simplesmente um dos aparelhos mais completos na faixa de preço dele. Já que a Samsung colocou boas câmeras, um bom processador e ainda por cima uma construção premium, o que fez basicamente o A55 ser o maior sucesso de 2024. Então bora fazer o unboxing e análise completíssima do novo Galaxy A56. E se você quiser comprar esse aparelho, a gente vai deixar aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente. Então agora, bora pro vídeo. A caixinha do Galaxy A56 é aquela caixinha padrão da Samsung e na parte de dentro nós temos o aparelho, plug de carregamento de 15 watts e o cabo USB tipo C. Bora remover o aparelho dessa proteção e esse aqui é o novo Galaxy A56 com um novo design da Samsung com um bloco unificado de câmeras. E na minha opinião, com certeza esse aqui é o design mais bonito da Samsung, inclusive mais bonito do que o Galaxy S25 Ultra. Então se eu colocar eles aqui lado a lado, dá pra ver que dá um design um pouco mais elegante, né? Até parece que esse aqui já tá ultrapassado. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho quase certeza que lá no lançamento do Galaxy S26, eles vão sair disso aqui pra isso. Então assim, é um palpite, né? Mas se eu tiver certo, eu vou copiar essa parte do vídeo e vou colocar lá no vídeo de lançamento do S26. Até porque esse design aqui, que unifica as câmeras, é a nova tendência. Você pode ver as novas renderizações do iPhone 17, você pode olhar o novo Google Pixel. Então eu acredito que isso aqui vai ser o futuro. E já aproveita e deixa aí nos comentários qual design que você gosta mais, do Galaxy A56 ou do S25 Ultra. Então bora lá, pessoal, já liguei o aparelho, já fiz todas as configurações, já atualizei tudo que tinha para atualizar e fiquei extremamente feliz com o resultado, porque a gente está falando de um aparelho intermediário e que está com desempenho de um aparelho premium. Mas antes da gente ver o desempenho desse aparelho, bora para design em construção. O Galaxy A56 continua com aquele design bem minimalista e elegante que foi herdado diretamente do Galaxy A55, que faz basicamente uma mescla de linhas mais finas e com detalhes mais discretos, o que acaba resultando num aparelho bem sóbrio e que passa despercebido, né? Não é aquela coisa que chama muita atenção, só que ao mesmo tempo é um aparelho extremamente bonito. Ele é um aparelho todo construído em metal e vidro, sendo as bordas construídas em alumínio, enquanto que a traseira é construída em vidro, o que acaba resultando diretamente numa construção mais robusta e por consequência ele também tem certificação IP67, ou seja, ele é resistente à água e à poeira. Mas lembrando que não é para você ficar molhando o seu aparelho, cara. Isso aqui é uma certificação para caso você tá na rua aí, começa a chover, e aí seu aparelho molha, ou ele carinha do vaso na piscina, né? É mais uma certificação de segurança. Então para de ficar enfiando o seu aparelho na água, porque basicamente nenhum celular é a prova d'água, beleza? Já na tela nós temos um painel Super AMOLED com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, que acaba resultando diretamente em imagens bem vibrantes, com cores muito bonitas, e por ter 120 Hz tem uma fluidez muito boa, né? Então você consome conteúdo, você joga e não dá aquelas travadinhas. E se você já usou uma tela com 120 Hz, você sabe do que eu tô falando. Mas se você assistiu o vídeo do Galaxy A55, você percebeu que a gente tem basicamente a mesma tela nesse aparelho. E as únicas coisinhas pequenas que mudaram foi justamente o tamanho, que foi de 6.6 para 6.7 polegadas, e também o brilho máximo da tela, que passou de 1000 nits para 1200 nits. Assim, na prática, isso nem é uma mudança muito grande, né? Então a gente pode considerar que essa aqui é a mesma tela do Galaxy A55. Então se você está procurando um aparelho que tem uma boa tela, com uma boa qualidade, né, para você poder consumir seu conteúdo e também dar uma jogadinha de vez em quando, a tela do Galaxy A56 é simplesmente uma das melhores que você pode comprar. Já nas câmeras nós temos basicamente 3 lentes. E eu já vou dar o spoiler para vocês que sim, essa aqui é basicamente a mesma câmera do Galaxy A55. A primeira lente é a principal de 50 megapixels, que consegue basicamente capturar fotos de excelente qualidade e gravar vídeos em 4K 30 fps com estabilização sensacional. E o mais legal é que essa câmera consegue criar vídeos tão bons
bons quanto aparelhos topo de linha. Inclusive, essa imagem que você está vendo agora foi criada pelo Galaxy A56, filmando em 4K, 30 fps, e dá para ver que além da ótima qualidade de imagem, também temos uma ótima qualidade de estabilização. A segunda lente é uma Ultra Wide de 12 megapixels, que consegue fazer tanto fotos quanto vídeos com uma excelente qualidade e também com boa estabilização. E por fim, a última lente é a lente macro, que consegue fazer ótimas imagens bem de pertinho. Então, se você gosta de tirar fotos de objetos que estão bem próximos, ou até fazer vídeos mais minimalistas, né, aqueles vídeos para rede social, essa câmera macro vai dar conta tranquilamente. Já na câmera frontal, nós tivemos algumas mudanças. Então, no A55 a gente tinha 32 megapixels e aqui a gente tem 12 megapixels. Isso quer dizer que a Samsung fez um tipo de downgrade. Só que segundo eles, isso aqui não é um downgrade não, porque esse novo sensor, ele é melhor porque suporta Super HDR e consequentemente vai aumentar o alcance dinâmico da sua imagem. Então, na prática, a Samsung tirou de um lado e colocou do outro, né? E a gente vai ver se realmente funcionou ou não essa estratégia. Já que essa imagem que você está vendo agora está sendo gravada pela câmera frontal do Galaxy A56 em 4K 30 fps. E realmente dá para ver que a imagem está muito boa e super estabilizada. E no geral, eu acho que ficou bem claro que as câmeras do A56 são basicamente as câmeras do A55 e consequentemente são ótimas câmeras. Porque eu já tinha falado no vídeo do A55 que aquelas câmeras conseguiam atender um público gigantesco. E como esse aqui tem as mesmas câmeras, então vai continuar atendendo esse público. Que vai desde aquele usuário mais simples, que só usa o celular para tirar uma fotinha no aniversário, em algum evento, até aquele usuário mais entusiasta, que às vezes quer começar a criar conteúdo e aí precisa de um aparelho que tenha boas câmeras, boa estabilização e também um layout mais fácil, né, do aplicativo para você conseguir já criar aquilo ali, editar e postar. Inclusive, bora aproveitar para testar a imagem do Galaxy A56 aqui dentro do estúdio, porque a gente mostrou para vocês algumas imagens em céu aberto, com sol, com iluminação natural, né? E normalmente a maioria das câmeras se sai muito bem com iluminação natural, mas quando a gente fala de iluminação artificial, aí a gente consegue dividir o que é realmente bom e o que não é. Então, para isso eu vou usar esse gimbal da Rohe, vou usar ele porque ele tem o sistema de inteligência artificial aqui que consegue fazer o rastreamento facial. Então a gente consegue testar tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira dele. Então bora começar o teste com a câmera frontal. Deixa eu já colocar aqui para fazer aquele rastreamento, né? Eu acho que é assim que ativa. Ativou o rastreamento. E agora eu iniciei a gravação. Cara, a câmera tá muito boa. A gente tem uma iluminação aqui que é relativamente boa, né? Não é a mais profissional do mundo. Mas se você tá pensando em criar conteúdo, velho, isso aqui é realmente muito bom. Porque você tem basicamente uma imagem em 4K 30 e você consegue um ângulo de visão assim até que bom, né? Inclusive eu posso chegar aqui mais perto e fazer alguns movimentos. Dá pra ver que, assim, você consegue de certa forma não ter aquele tremido muito grande, né? Até porque a gente tá usando um gimbal, mas a imagem é muito boa assim para você criar vídeos. Agora eu vou tentar gravar com a câmera principal desse aparelho. Então essa imagem que vocês estão vendo também tá em 4K 30 e agora eu não consigo ter o retorno direto, né? Então vocês vão estar vendo o resultado junto comigo aí depois da edição. Mas eu acredito que sim, vai estar uma imagem muito boa. Talvez pode estar estourada aqui em alguns lugares, né? Porque tem luzes que batem diretamente na câmera do aparelho, mas dá pra ver que é realmente uma câmera muito boa, tanto dentro do estúdio quanto fora. Então até agora deu pra ver que o A56 é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do A55. Obviamente, tirando o novo design aqui das câmeras, é basicamente tudo mesmo. Mas afinal, o que realmente mudou nesse aparelho? Porque a Samsung não ia lançar basicamente a mesma coisa com nome diferente, né? E a principal mudança tá justamente aqui dentro. Já que o novo Galaxy A56 veio equipado com o processador Exynos 1580, que é o sucessor direto do Exynos 1480 que vinha equipado no Galaxy A55. E aqui eu vou falar para vocês que a promessa de ganho de desempenho é significativa, girando entre 30% a 40%. E gente, 30% a 40% de desempenho, eu vou falar para vocês que é muito, porque a gente está falando de um aparelho intermediário da Samsung. E segundo a Samsung, todo esse ganho de desempenho vem diretamente da nova arquitetura do Exynos 1580. Já que esse processador tem 3 clusters, sendo um núcleo Cortex A750, 3 Cortex A720 e 4 Cortex A520. E para completar, a gente tem uma nova GPU que promete um ganho de desempenho de até 40%. O que na prática vai acabar resultando em um ótimo desempenho por muitos anos para executar basicamente qualquer tipo de atividade. Então, se você gosta de dar uma jogadinha, se você roda algum software mais pesado no seu aparelho, provavelmente esse processador vai conseguir rodar isso por muito tempo. Principalmente porque ele já vem equipado com 8 GB de RAM. Só que parece que esse processador é realmente bem mais potente, né? Então poderia ter uma versão desse aparelho com 12 GB de RAM. Mas bora lá, a gente aproveitou para fazer vários testes de desempenho e os resultados foram muito bacanas. No 3D Mark, no teste Wildlife, nós conseguimos 5.034
34 pontos. E se a gente comparar com o teste do A55, que a gente conseguiu mais ou menos 3.800 pontos, é sim um ganho considerável de desempenho. Só que a gente também testou o A56 lá do AnTuTu Benchmark. E aqui nós conseguimos basicamente 902 mil pontos, que é uma ótima pontuação para um aparelho que é considerado um intermediário. Mas é claro que a gente também aproveitou para testar alguns jogos. No Fortnite nós conseguimos uma média de 60 FPS com uma ótima jogabilidade. Então em nenhum momento o jogo ficou travando, a gente conseguiu completar a partida ali de forma tranquilíssima e o melhor é que o aparelho não esquentou muito. A gente também testou o COD, que rodou acima dos 60 FPS e também com a jogabilidade incrível. Então mesmo o A56 não sendo propriamente dito um aparelho gamer, ele consegue rodar basicamente qualquer coisa que exista na atualidade. E assim, provavelmente ele vai conseguir rodar qualquer coisa pelos próximos 3 ou 4 anos, né? Então em quesito de desempenho, pode ficar tranquilo que esse aparelho aqui é realmente bom. E como eu falei pra vocês, outra vantagem gigante é que ele não é um aparelho muito esquentadinho, porque a gente já testou outros aqui no canal, velho, que o aparelho pega fogo mesmo. E como vocês estão vendo aí, mesmo estressando ele ao máximo, ele não atingiu altas temperaturas, o que acaba resultando diretamente numa vida útil maior para a bateria do seu aparelho e também menos incômodo na hora de jogar, principalmente se você não gosta de usar a capinha. Já na bateria, nós temos basicamente o mesmo hardware do A55 com 5.000 mAh, que vai ser o suficiente para você conseguir utilizar seu A56 o dia todo e ainda vai sobrar um pouquinho ali para outro dia. E o legal é que ele já é compatível com carregamento de até 45 watts, mas lembrando que o carregador que vem na caixa é só de 15 watts, então se você quiser utilizar 45 watts, você vai precisar de um plug compatível e também de um cabo compatível. Só que um grande diferencial desse aparelho é que a Samsung promete 6 atualizações, ou basicamente 6 anos de atualização, né? Então, o A55 já era bom, com cerca de 4 a 5 atualizações, esse aqui com 6 vai ser melhor ainda, o que vai dar uma vida útil para o seu aparelho muito maior, cara, porque a gente está em 2025, então você vai ter 6 anos para poder usar ele com um software mais atualizado. Então, um ponto para Samsung. Mas agora bora para os 3 pontos mais importantes desse vídeo. Será que o A56 é realmente o melhor custo-benefício nessa faixa de preço? Será que vale a pena sair do A55 pro A56? E se eu for comprar hoje, qual que é melhor, o A55 ou o A56? E a primeira resposta é que sim, o Galaxy A56 vai ser o melhor custo-benefício na sua faixa de preço, porque ele entrega tudo que o A55 entrega e ainda com mais desempenho. E como o A55 é seu antecessor, ele vai acabar saindo de linha e, consequentemente, o A56 vai ficar mais barato e, consequentemente, vai ter um custo-benefício melhor. Mas Guilherme, atualmente eu tenho um A55 e aí eu vi o lançamento do A56, será que vale a pena fazer a troca? E a resposta é não, porque você viu que os dois aparelhos são basicamente iguais, a gente tem aquela diferença, né, do desempenho, só que isso não é o suficiente para você trocar de um aparelho para o outro. Então assim, não faz sentido nenhum você fazer isso, cara. E se você fizer isso, provavelmente você só tá perdendo dinheiro, porque para o usuário comum, essa diferença de desempenho não vai fazer nenhuma diferença. Mas caso você esteja pensando em comprar hoje o A55 ou o A56, aí você vai ter que observar a diferença de preço entre os dois. Porque se essa diferença for ali de cerca de 200 a 300 reais, vale a pena você pegar a nova versão, porque você vai ter mais desempenho e vai ter mais tempo de atualização. Mas caso a diferença seja de 400 ou 500 reais, aí com certeza compensa pegar a versão antiga. Só que lembrando que o A55 vai sair de linha, então cada vez mais vai ficar difícil você encontrar ele para comprar novo e também provavelmente vai ficar mais caro, né? O que vai deixar o A56 com melhor custo-benefício. Então é isso, pessoal. Esse aqui com certeza vai ser um dos aparelhos mais vendidos desse ano, porque basicamente ele vai sim fazer a sucessão do A55, entregando ainda mais desempenho, mais atualizações, e se ele ficar na mesma faixa de preço, cara, simplesmente não tem concorrente para um aparelho tão completo como esse. E lembrando que todos os links com os menores preços atualizados diariamente vão estar aqui na descrição. E agora aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou do novo A56, você acha que vale a pena comprar? Você conhece outro aparelho que tem mais desempenho, que é mais completo do que esse aqui? Se você conhecer, já deixa aqui nos comentários, porque se ele for realmente tão bom quanto esse, a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!